Boa noite a todos. Olá, clientes e parceiros, amigos da Start Treinamentos. Doutora Liliane, boa noite. Olá, querida. Quanto tempo, hein? Sem os cursos agora acontecendo. Só aguardando aqui o professor Luiz entrar, tá? Já fiz o convite. Agradecendo aí todos que estão entrando aí para a live, participando sempre das nossas lives. Queria deixar um recado, pessoal, que a Start vai estar com a programação, nossos cursos que seriam previstos para o mês de maio e junho. Nós hoje enviamos para todos os clientes uma nota, eles foram adiados, mas já tem data marcada para todos eles. Já remarcamos, então, alunos breve receberão o comunicado da empresa com relação aos cursos que vocês estão matriculados, ok? Deixa eu ver aqui. Tentando, o professor estava com. Tentando aqui convidar o professor para ele entrar online. Ah, eu acho que caiu. Só um instantinho. Acho que o professor não está conseguindo se conectar conosco. O pessoal está entrando. Só aguardando mesmo o professor para dar início aqui. O professor está mandando mensagem, que estamos mandando a solicitação, mas não está entrando na live. Então eu vou sair, vou tentar mais uma vez. Aí eu Agora acho que deu. deu certo. Ai, coisa boa. Agora deu. E aí, galera, Ah, tá tudo certo legal. com o som aí? Aham, estão direitinho. Graças a Deus. Certo. Beleza, coisa boa. Obrigado pelo convite, estar aqui falando sobre gato e principalmente sobre um assunto tão importante na nossa rotina que é felve. Hoje eu Felvin, estou aqui na certo. clínica, eu tô aqui na clínica por enquanto, acabei de vir e acabei de fazer um atendimento de um gato felve positivo. E que quando a gente fala assim, a realidade da felve no Brasil é uma realidade muito complicada. E hoje não tem jeito. Qualquer pessoa que se dispõe a atender um gato, se dispõe a estar para atender qualquer gato durante o dia, tem que estar bem, felve tem que estar muito claro na cabeça das pessoas. Porque, antes de mais nada, Olha aí. eu já entrei falando, porque é um assunto que eu gosto demais Ótimo. e nem falei boa noite direito para a galera. Então, é o seguinte, o que que Não. acontece? Quando a gente fala de FeLV, hoje, a gente fala de vírus da leucemia felina, a primeira coisa que eu quero assim deixar muito claro é que vírus da leucemia felina não é leucemia felina, tá bom? Esse vírus foi descoberto em gatos em processo leucêmico, ou seja, descobriram o vírus da leucemia felina em gatos que estavam com leucemia, por isso ele recebeu esse nome. Mas o vírus da leucemia felina não é leucemia e não quer dizer que necessariamente um gato portador do vírus da leucemia felina necessariamente vá desenvolver leucemia, tá? Esse é um fato, assim, que tem que ficar na cabeça de todo mundo. Outra coisa que é Legal. muito importante, que vocês têm que entender, é que hoje o Brasil, ele é um país endêmico para a felve. A gente,
sendo curto e grosso, a gente tem felve pra caralho. E quando a gente fala assim, pra cá, é porque é muito. Quando a gente compara os últimos estudos retrospectivos que a gente teve, analisando a quantidade de felve nos estados brasileiros, e compara isso com o último estudo fresquinho que saiu de felve, que foi agora em janeiro de 2020, se a gente compara a quantidade de felve que a gente tem aqui no Brasil, é assim, absurdamente superior que a quantidade de felve que a gente tem no exterior. Agora, Luiz, por que que isso acontece? Por que que a gente tem tanto mais felve que lá, vamos colocar, por exemplo, no Reino Unido ou nos Estados Unidos? Primeiro, então são vários motivos. Primeiro, a gente tem que contar que lá eles têm a vacina há muito mais tempo que a gente e tem muito mais hábito de vacinar. Esse é o primeiro fato. Lá, eles têm a vacina há muito mais tempo, e, evidentemente, vacinando há mais tempo, eles conseguem controlar mais isso. O brasileiro ainda tem uma grande rotina de deixar os gatos domésticos de vida livre, ou seja, a pessoa mora em casa e esse gato vai para a rua. Não quer dizer que outros países não têm isso? Tem, lógico que tem, mas aqui no Brasil a gente tem uma. Parece que é comum a gente falar, deixar o gato dar aquela passeadinha dele, né? O gato tem que dar aquela passeadinha. Então, isso é super comum para a gente aqui no Brasil. E uma vez que esses gatos saem de casa com muita frequência, esses gatos estão predispostos a. Olha, se travar, alguém me fala, porque que o negocinho meu de comentário não tá subindo, eu não vejo quem que tá entrando, quem que tá saindo, tá travado para mim. Eu só tô vendo você mexendo a cabeça assim. Então, se travar, Tá você... certo. Então, uma vez que o brasileiro, tem o costume de deixar o gato sair de casa, esse gato que está na rua, se ele for felve negativo, ele tá predisposto a sair, entrar em contato com um gato contaminado e, a partir disso, esse gato se contaminar. Então, esse gato sai, volta, sai, volta. Um dia ele sai, briga com outro gato, se contamina. E, às vezes, dentro da casa, ele tem mais 5 gatos. E aí vem aquela história, eu tenho 5 gatos dentro de casa, mas só o fulaninho que sai. Mas o fulaninho saiu, entrou em contato com o gato suspeito, se contaminou e voltou. E à medida que ele volta, ele pode contaminar os outros gatos. A gente tem que pensar, lembrar que a FIV, o vírus da imunodeficiência felina, tem que ter uma mordida e inoculação viral. A felve também tem eliminação por saliva, por excretas, por fezes, urina. Então, por compartilhar a mesma vasilha sanitária, então isso faz com que a gente tenha uma grande contaminação. Quantas casas que, infelizmente, a gente tem, um gato tinha gatos negativos e aí não vacinados contra a felve, resgatam um gato e esse gato era positivo e acaba contaminando esses outros pacientes. Então, a gente tem o primeiro motivo. A vacina que aqui no Brasil chegou muito tardiamente contra a felve. O brasileiro que deixa muitos gatos de vida livre, certo? É o segundo motivo. E terceiro, pessoal, a gente tem que entender que aqui no Brasil, a gente tem um apego e um cuidado muito maior comparado ao exterior. Para a gente, chega até a ser um pouco absurdo quando imagine você levar um gato no veterinário que está no estado ruim, tem felve. A gente sabe que a expectativa de vida de um gato com felve, a partir do diagnóstico, é de aí mais ou menos 3 anos, tá bom? Só que aí, o que acontece? Tem muitos lugares que falam, ó, tá ruim, tem felve, a expectativa é de 3 anos. O que eles fazem? Eutanásia. Então, isso acaba fazendo um controle populacional de gatos doentes de forma muito exacerbada. Para a gente é um absurdo isso, mas nem todo mundo por aí, pelos outros países, tem este cuidado que a gente tem, nem tem essa vontade de cuidar como a gente tem aqui no Brasil. A gente tem uma cultura de um cuidado muito intenso com o pet, que não é em todos os lugares que acontece. Então, evidentemente, se você tem um animal que está doente, faz eutanásia nele, esse gato não vai sair de casa. É a mesma coisa de falar que imagine uma situação, se todo mundo hoje em dia que pegasse Covid fosse eutanasiado, você pode ter certeza que rapidinho a gente controlava. Imagine todas as pessoas que estão doentes, vamos supor que ao invés de ser Covid era felve. Pega, entrou no hospital, deu positivo, eutanásia.
faz um controle populacional das pessoas doentes, mata todo mundo que está doente, então isso com certeza é mais fácil de controlar. Só que aqui a gente não tem essa cultura de fazer essas eutanásias em animais doentes, simplesmente por ter febre. Então são esses três motivos. O Brasil hoje é extremamente endêmico. Eu falo tranquilamente. Eu tenho um estudo pessoal que eu faço desde 2017. Eu todos os anos faço, que foi o ano que eu comecei a atender como especialista em felino, atender só gato. E eu tenho um levantamento de quantos gatos eu atendo todo mês e o que aquele gato tem. No final do ano eu faço um levantamento. E indescritivelmente, todo ano a felve está no topo. Às vezes não só a felve em si, mas, por exemplo, um animal que é felve positivo. E o professor saiu. Vou convidar ele aqui de novo, pessoal. Só um instantinho. Acho que caiu a conexão dele. Já está de volta, tá? Aviso que fizeram a pergunta, eu já pergunto ao professor, só para não perder o raciocínio do que ele estava falando. Ele já vai voltar. Voltei. Beleza? Aí você já me pergunta. Um animal que é felve positivo. Esqueci. Onde é que eu estava, pessoal? Me lembra aí. Estava falando da pesquisa que o senhor faz no final do ano, o senhor faz uma Lembrei. avaliação. O que acontece? Se a gente pega um paciente que não morreu de felve, mas ele dizia que era felve e morreu por causa de um linfoma de mediastínio, a gente sabe que ele desenvolveu esse linfoma secundário à felve. Então, eu logo lá no final como felve, tá bom? Então, é Tá. sempre, pessoal, mais ou menos 50% dos casos de óbito dos nossos pacientes vêm ou diretamente ligado à felve ou secundariamente ligado à felve. Não tem como um veterinário hoje, infelizmente, viver na medicina felina sem estar bem caracterizado com retrovirose. E o problema é o seguinte, retrovírus, fel, infelizmente, a gente acha, nossa, é um problema só para o tutor, é um problema só com o paciente. Não é. Tem três pilares muito importantes que você tem que levar em consideração. Primeiro, o primeiro pilar é o proprietário, o segundo pilar é o paciente, o terceiro pilar é você, veterinário. E todos os pilares sofrem bastante quando a gente fala de vírus da leucemia felina. Primeiro, o paciente. A gente nem precisa discutir como é cruel para o paciente ter uma doença que causa imunossupressão, mielossupressão, anemias graves, panleucopenias graves, desenvolver doenças secundárias, virais, fúngicas e principalmente tumores. Então, são muitos problemas diretos e indiretos que esse paciente desenvolve. E a gente tem uma média estatística que a sobrevida desse paciente é de 3 anos. Mais ou menos 3 anos no momento do diagnóstico. Então, sim, a sobrevida desse paciente com felve não vai ser muito extensa. Em algum momento, dentro desses 3 anos, esse paciente vai desenvolver algum desses problemas, direto ou indireto, e acaba que esse paciente acaba vindo a óbito por algum desses problemas, né? Tanto que quando a gente pega gatos que desenvolvem tumores, linfomas por causa de felve, hoje em dia tem muito acesso fácil na internet, e as pessoas pesquisam e procuram artigo. E a gente vê uma sobrevida de até aí 1 ano. Uma das coisas que algumas pessoas optam por não tratar nossa, eu vou fazer um tratamento, ter uma sobrevida de 1 ano e que se der tudo certo, eu tenho uma sobrevida de no máximo 3 anos. Se não morrer de tumor, alguma outra coisa a felve vai causar nesse meu gato e ele vai morrer. Então, muitas pessoas optam por não tratar, certo? Isso acaba que elas colocam na balança e optam por não tratar e não cabe a gente julgar. Cabe a gente mostrar todos os caminhos e mostrar todas as verdades.
É uma situação que não adianta você mentir ou omitir para o proprietário, porque ele vai digitar na internet. Quando você falar para ele felve, ele vai bater felve e vai encontrar milhões de artigos científicos que estão na internet. Não vai procurar em qualquer sitezinho, não. Vai encontrar artigos científicos e pá, mas ele vai ter essas informações, então não adianta você deixar de falar. Depois vem o tutor. E se tem uma pessoa que sofre com isso, é a FEL. Porque se ele não sofre no momento do óbito daquele paciente, talvez seja até melhor ele sofrer nesse óbito. Mas muitas vezes, quando ele recebe a notícia que o paciente tem FEL, você tem que dar todas as informações, explicar o que, que é, falar que aquele paciente tem que fazer acompanhamento semestrais, e cada acompanhamento é uma ansiedade, cada exame é uma agonia que aquele tutor fica em saber que vai dar resultado. Qualquer espirro que esse gato dá, ele fica imaginando, será que é alguma coisa dessas que o Luiz falou? Será que ele está desenvolvendo algum desses problemas secundários relacionados à felve? Porque você tem que falar tudo para ele. Aí, de repente, o gato vai, vomita. E aí ele pensa, ele vai te ligar na hora, ele vai trazer. Ele não sabe se esse gato está vomitando, porque simplesmente ele ingeriu muito pelo seu ambiente. Às vezes é uma coisa extremamente simples, tá bom? E aí ele desespera. Muitos tutores relatam que é como ter uma bomba relógio em casa, que você está ali com o seu gatinho, aquela coisa que você ama, sabendo a qualquer momento pode aí vai desenvolver alguma coisa. Então, isso gera o que a gente chama, eu assisti uma palestra com um psicólogo uma vez, ele chama isso de ansiedade por antecipação. É porque ele sabe que em algum momento a febre vai causar algum problema naquele paciente. Então, qualquer coisa que aconteça para esse paciente, qualquer coisa, esse gato desenvolve, espirrou, tossiu, qualquer coisa, ele já acha que é felve e ele fica agoniado porque ele sabe e aí já vai te ligar e já vai levar logo. E isso é bom, é melhor quando ele faz isso e você fala, não, ele vomitou só porque ele ingeriu muito pelo se lambendo. Isso é muito melhor do que às vezes ele vomitou e quando você vê está com linfoma intestinal ou linfoma no estômago ou os linfonodos todos alterados por causa de um linfoma multicêntrico. Então, é muito melhor quando acontece isso. Mas às vezes não. E esse tutor fica com uma ansiedade. Isso aconteceu recentemente com clientes meus e até foi num momento que não era nada, não era nada, não era nada. Aí, em algum momento, ela entrou em contato comigo e realmente era. E foi um paciente que acabou desenvolvendo uma leucemia extremamente grave que a gente ficava acompanhando. Então, o tutor sofre por essa ansiedade, por antecipação, e isso é muito doído. É a mesma coisa de você, eu sempre dou esse exemplo. Sabe aquelas pessoas que têm aneurisma e resolvem não operar? Porque aneurisma, se você opera, é uma cirurgia de puta risco. Mas se você não opera, pode romper a qualquer momento e você morrer. É a mesma coisa de uma pessoa que tem um aneurisma desse. A qualquer momento ela pode espirrar, morrer. Então, é uma ansiedade por antecipação que esse cara sofre. E a gente tem que ter paciência, pessoal, porque é muito fácil a gente falar, nossa, de novo essa pessoa, quando a gente está do lado daqui. Então, a gente tem que pensar quando a gente está do lado de lá também, como essa pessoa sofre. E o terceiro, acredite se quiser, quem sofre somos nós veterinários. E sofre mesmo, pessoal. Vou falar por quê. Porque chega um certo momento na felve que, infelizmente, a gente fica de mãos atadas. Em algum momento, esse paciente vai estar em uma situação que, infelizmente, a gente, veterinário, não tem recursos, não tem o que fazer. Isso é muito ruim. É muito ruim porque você vê um cliente sofrendo, você vê um paciente sofrendo com uma anemia gigantesca aí, com 10 de hematócrito, e aí você faz uma transfusão esperando que ele chegue a 21, aí você faz uma transfusão, ele vai para 12, aí você fala, nossa, não melhorou nada. E ali você não tem o que fazer, entra com eritropoetina, entra com estimulante de imunidade e nada resolve o problema desse paciente. Ou às vezes é um paciente que já chega com linfoma de mediastino e que, por exemplo, você tem que fazer uma quimioterapia, mas o tutor não tem condição de pagar aquela quimioterapia. O que você vai fazer? Então, a gente fica muitas vezes com as mãos atadas. Isso é o grande problema da felve. Quando é um paciente felve positivo que desenvolve um micoplasma secundário e você vai e faz um tratamento com doxiciclina, se precisar, entra com corticoide,
faz uma transfusão, esse paciente melhora, vai para casa, ótimo. Quando é um paciente que às vezes tem FeLV e desenvolve sarna secundária à FeLV, ou uma pneumonia, e tudo isso você trata, ou uma infecção que demora para cicatrizar por causa de FeLV, tudo isso é mais simples. Ou tem só uma linfadenopatia, faz uma biópsia, não é tumor, tudo isso é mais fácil. Mas chega um momento, em algumas situações, que esse gato vai desenvolver um problema grave. E muitas vezes você vai ficar de mão atada, como, por exemplo, o tutor não ter o que fazer, não ter condições de tratar, ou até mesmo você entrar numa situação que esse gato está com uma mielossupressão muito intensa e não tem mais recurso para você fazer, não tem medicação que você vai fazer. Muitas pessoas optam por tratar esses pacientes com transfusões de sangue mensal. Travou, pessoal? Tá de boa? Tudo de bom. Então, tem gente que está com animal que fica com uma anemia muito intensa, vai fazer transfusões de sangue mensal. Imagina para um tutor fazer transfusão de sangue todo mês, saber que tem que fazer uma transfusão de sangue, que terrível que é. Então, assim, também, e às vezes para a gente é a única coisa que a gente tem para fazer. E chega um momento que acaba que esse paciente morre. Então, assim, é muito difícil a gente entrar com FeLV, tratar a FeLV. Quanto mais cedo a gente diagnostica esse paciente, melhor. Porque a gente pega esse paciente numa fase que ele está assintomática e você vai fazendo um acompanhamento, por isso é tão importante aquela campanha Miotestou, a gente vai fazendo um acompanhamento desses pacientes e às vezes você pega, por exemplo, uma anemia que está começando, você pega uma leucemia começando, um linfoma começando. A grande questão, pessoal, é que chega um animal que está com característica de leucemia, você tem que anestesiar, fazer uma punção de medula, para saber o que é, esperar a biópsia sair para tratar, é uma coisa. Mas se você faz, tem que fazer tudo isso num paciente que está bem, que acabou de, tipo assim, tá assintomático, você fez um check-up nele, descobriu, opa, esse hemograma aqui tá parecendo que tem uma leucemia, vamos fazer uma função de medula, descobrir, beleza, vou entrar com quimioterapia, alguma coisa. Do que chegar aquele paciente já com 1,5 kg, todo caquético, só o couro e o osso, vomitando, que você vai só anestesiar esse paciente para fazer qualquer coisa e ele morre. E às vezes você tem que anestesiar para fazer uma biópsia, ou então às vezes fazer uma punção de medula, só que esse paciente já chega para você numa situação tão deplorável, tão desgastada aquele paciente, que mesmo você sabendo o que você tem que fazer, você já não tem mais condição de fazer. Porque esse paciente já está assim, num grau muito avançado do processo, que aí você vai, você anestesia, você perde ele na mente de anestesia. Ou então você anestesia e morre de uma infecção, porque ele está com expressão medular, uma leucopenia danada. Certo? Já falei, deu quase meia hora de live, então vamos para um assunto que é super importante. Professor, posso fazer só uma pergunta? Lógico. Pronto, mandaram aqui algumas perguntas. Primeiro perguntaram se existe a idade para vacinação, né? Contra a FeLV, né? E a outra é se no inverno essa casuística ela aumenta. Sobre o do inverno, eu vou responder essa primeiro porque eu não sei. Talvez exista algum estudo que realmente mostre que tem mais casuística no inverno. Eu não conheço essa relação, tá? Pode até ser que seja, pessoal. Não estou falando que não tem, tá? Estou falando que eu não conheço nenhum estudo que faça essa relação. Sobre a vacinação, pessoal, a vacinação contra a FeLV começa com 8 semanas. A vacina contra a FeLV, que é a quíntupla, começa com 8 semanas. Presta muita atenção que a quádrupla e a tríplice podem ser iniciadas com 6 semanas de idade se for um paciente em grupo de risco, tá bom? Gatis, animais que às vezes ficam em rua ou então que moram com animais doentes. Então, esses animais em grupos de risco podem ter a vacinação iniciada com 6 semanas. Mas a cepa de calicivirose, panleucopenia, calicivírus e clamídia são cepas atenuadas. Da FeLV é inativada, por isso você precisa esperar até a 8ª semana. Então você precisa, pessoal, não tem jeito, tá bom? Para começar a vacinação contra a FeLV, você precisa esperar e iniciar ela com 8 semanas, tá bom? E aí você precisa de 2 doses para imunizar contra a FeLV. Está certo? Se a vacinação muito cedo, você pode precisar de 3 doses para imunizar contra as outras 4 doenças. Mas para a FeLV, 2 doses, em qualquer que seja a idade, é o suficiente.
Certo. Aí estão perguntando se o tratamento, né, no caso, ele inclui isolamento do gato infectado devido às saidinhas que eles dão, né? Pode transmitir. Isso não entra no tratamento, isso entra na prevenção, tá? Uma das partes da prevenção, quando a gente fala de prevenção, é vacinação dos gatos negativos, isolamento dos positivos e evitar contato de gatos positivos com negativos. Por exemplo, gatos positivos não devem sair de casa, tem que ser castrados, tá bom? Se você tiver outros gatos em casa, eles têm que ser isolados até que os negativos tenham a vacina. Pessoal, se os seus gatos tiverem 2 doses de vacina quíntupla, você pode colocar ele no meio de tudo quanto é gato positivo com segurança, tá bom? O importante é que, para esse gato estar imunizado, você precisa esperar 28 dias após a segunda dose. Então, o que acontece? Vamos supor que tem 2 gatos, você testou um, deu positivo, o outro deu negativo. O que é o certo? Isola esse negativo do positivo, faz a primeira dose de vacina, espera 30 dias, faz outra dose, espera 28 dias a segunda dose, pode misturar de novo, que não tem problema nenhum. Ah, Luiz, mas eu vou deixar, eles se amam, eles dormem juntos. Tá, mas aí tem que pesar o risco, né? Você tá pensando que a qualquer momento tá ali. Ah, mas até hoje não pegou. Mas aí nessa brincadeira pode pegar. Você deu sorte de não ter pego até hoje, então não vai arriscar. Tem Uhum. mais. E a última é quais. O senhor já vai falar sobre exames, mas estão perguntando sobre os exames do check-up, né, que tem que ser feito no paciente felino. Você, Assintomático. você tem que fazer sempre hemograma, raio-x de tórax e ultrassom de abdômen, certo? E se esse paciente tiver qualquer indício de anemia, você também tem que fazer contagem de reticulócito, tá? Então, esse é o que a gente tem que fazer. Vamos Tá. responder a Thaís aqui, depois a gente vai para frente. A partir de quantos dias de vida já pode fazer o teste rápido para a fel? Eu vou responder essa daqui a pouco, a gente já vai entrar na parte do diagnóstico. Tá bom? Tá. A gente vai entrar agora no diagnóstico, inclusive. Deixa eu entrar aqui para o lado, que não fica na frente dos comentários. O diagnóstico, pessoal, diagnóstico para a FeLV, tá bom? Ah, deixa eu só pedir o pessoal para start treinamentos aí. Quando acaba, tem a opção de você fazer o download do vídeo. Faz o download e me manda depois da live. Tá certo. Quando a gente fala de diagnóstico, é super importante, porque assim, a FeLV, quando a gente fala de diagnóstico, tem muito falso positivo, falso negativo, tem PCR, tem SNAP, tem hora de fazer um, tem hora de fazer outro, e cara, se a gente fosse falar só de diagnóstico, a gente ficava uma live inteira aqui. Então, assim, é muito complexo, então a gente vai pensar os principais pontos que vocês não podem errar no diagnóstico, tá bom? Primeiro, pessoal, quando que eu posso fazer o teste para a FeLV, o teste rápido? Pessoal, a qualquer momento você pode fazer o teste de FeLV. O problema, quando a gente fala, a gente tem um problema que confunde muito com FIV. FIV é falso positivo antes dos 6 meses, porque interfere no corpo materno. Para a FeLV, você pode fazer a partir dos 30 dias de vida, é tranquilo. Mas por que eu não faço antes? Pô, você vai coletar sangue de um bichinho minúsculo de 15 dias para fazer um FIV-FeLV? Não tem necessidade. Luiz, gosto, se o paciente não é sintomático, não tem problema nenhum. Eu faço o teste, assim que é possível, você coletar um sangue tranquilo e faz o teste dele. Se ele der positivo para a FIV, eu repito depois de 6 meses. Se ele der positivo para a FeLV, aí você tem que esperar, tá bom? Esperar e fazer todo o protocolo de diagnóstico. O que é o protocolo de diagnóstico? Você espera 30 dias, repete o SNAP, tá bom? Se ele der positivo, você considera ele um positivo progressivo. Se der negativo, você faz um PCR. Tá bom? Aí se o PCR deu positivo, ele é um regressivo. Então é importante que você nunca, na sua vida, começa o diagnóstico para FeLV com PCR. Você nunca vai fazer isso. Tá bom? Por quê? Porque se você faz direto o PCR e esse PCR dá positivo, não tem como você saber se esse paciente é um positivo progressivo ou um positivo regressivo. Tá, mas qual que é a diferença desses dois tipos de infecção? O positivo progressivo é aquele que está eliminando o vírus a todo momento, é aquele que é contagioso e que o vírus está na medula óssea se replicando a todo vapor, causando um monte de problema no gato. O regressivo, ele é um vírus que chegou na medula e não conseguiu ser eliminado antes de chegar na medula. Quando ele consegue ser eliminado antes da infecção primária, a gente chama isso de infecção abortiva.
O problema é, se ele não conseguir eliminar o vírus antes dele chegar na medula, ele não consegue mais ser eliminado. O gato vai ter que conviver com aquele vírus para sempre. Só que ele consegue, às vezes, suprimir a replicação viral dentro da medula óssea. E é o que a gente chama de infecção regressiva. O vírus está ali, está na cadeia, está na medula óssea como se fosse uma prisão, só que a replicação viral está extremamente suprimida por causa dos anticorpos que ele produziu. Então, isso é bom? É muito melhor do que eles ser progressiva, porque o vírus está ali, ele não está replicando, ele não está causando mal nenhum para aquele gato, e melhor, ele nem é infectante para outros gatos. Ele é infectante para outros gatos em uma situação, se você fizer transfusões de sangue. Por isso que é tão importante que gatos doadores de sangue sejam testados com PCR também, não somente com SNAPs, tá bom? Os bancos de sangue sempre fazem também o PCR, tá bom? Ah, isso, e se o teste, quando dá negativo, opa, mesmo assim tiver sintomatologia, aí você tem que procurar, tá? Você pode fazer, pode ser outras coisas, procurar se é outras coisas, porque o teste que a gente tem hoje é muito alto. Para ele dar um falso negativo, só eu brinco que o teste SNAP hoje, para ele dar um falso positivo, a maior parte das vezes é o que a gente chama de veterinário. É o veterinário que tem uma coisa errada. Eu retestaria. Por quê? O que acontece muito, que a maior parte dos veterinários fazem errado. Eu vou pegar aqui um exemplo. Esse aqui é um tubinho que a gente fala de meio ml. Né? Esse aqui é o tubinho, o melhor tubo para a gente coletar sangue para a gata. Isso aqui é um tubo que eu sempre deixo aqui para quando tem que fazer essa explicação. É um tubo de 4 ml. Vamos supor, pessoal, que você vai coletar um gato. Aí você tem um tubo com um anticoagulante para 4 ml de sangue. Aí você vai, consegue coletar 1 ml e coloca nesse tubo que tem anticoagulante para 4. Com certeza, o seu sangue vai ficar extremamente diluído. Aí você vai e faz o teste dá negativo. Então, a gente não tem como saber que, às vezes, se deu negativo porque o sangue está extremamente diluído. Então, o que eu aconselho você fazer? Tentem fazer com soro, ao invés de fazer com sangue total. Certo? Se por algum motivo for fazer com sangue total, tenha certeza que você fez a diluição correta. Se o seu tubo é de meio, coleta meio ml de sangue. Se o seu tubo é de 2, coleta 2. Se o seu tubo for de 4, você vai ter que coletar 4. Tá bom? E o pior ainda é quando aparece aquele claro, assim, aquele felve, claro, que quase não aparece. E você fica na dúvida. Mas eu recomendaria você retestar se realmente, se o segundo teste ainda der negativo, aí eu te aconselho a procurar alguma outra coisa. Tá bom? Porque às vezes a gente pega pacientes, principalmente filhotes, que têm panleucopenia felina. A panleucopenia felina causa, como o próprio nome diz, você pega um leucograma do paciente, a imunidade está absolutamente baixa. Tudo zero, lá embaixo. E aí, você pode falar, mas será que esse paciente tem fel? Porque fel pode causar isso no paciente. Às vezes não, às vezes é panleucopenia. Às vezes você tem um paciente com úlcera, que fel pode causar estomatite na boca, estomatite secundária à fel. E será que às vezes não é um cálice vírus, ao invés de ser fel? Então a gente tem que procurar algumas outras coisas, certo? Vamos ver, deixa eu ver, alguém tem uma pergunta aqui. Qual é o resultado de um hemograma típico de fel? Pessoal, normalmente, o que se encontra em hemograma de fel? Essa pergunta foi muito massa. Deixa eu ficar de um tempo aqui. Essa pergunta foi muito massa. Primeira coisa, plaqueta. A principal causa de trombocitopenia verdadeira em gato é fel. Luiz, por que você está falando trombocitopenia verdadeira? Porque gato faz muito agregação plaquetária. E que agregação? Às vezes, no momento da coleta, tem liberação de cortisol, as plaquetas agregam, a máquina do hemograma não lê, e a plaqueta está lá, por exemplo, 67, 80, e a referência é 200, mas tem uma informação, agregação plaquetária intensa. Então, o que o patologista está dizendo? Olha, essa plaqueta que está aí é muito mais alta, só que estão agregadas e a gente não tem como saber quais são as reais plaquetas desse paciente. Isso é um problema muito sério para pessoas que fazem só um maquinograma. Se só pega o sangue do gato, coleta, passa na máquina, sem passar pela avaliação
de um patologista, você não vai ter essa informação no exame de agregação plaquetária. Então, você vai ter que considerar aquela plaqueta como real. E às vezes não é. Mas se você tem trombocitopenia sem agregação plaquetária, a principal causa é FeLV. É a única? Não, você tem doenças inflamatórias crônicas, sepsis. Várias situações causam trombocitopenia em pacientes com consumo de plaquetas de forma exacerbada. Mas a principal em gatos é FeLV. Então, a primeira coisa, uma coisa muito comum é a trombocitopenia. Nunca vai ter um hemograma. Quando eu falo hemograma, é hemograma completo, hemograma e leucograma. Você nunca vai ter uma coisa patognomônica, que todo hemograma vai ser daquele jeito. Alguns animais você vai pegar, vai ter só plaqueta, alguns vão afetar só a série branca, alguns vai ter afetado só a série vermelha, alguma série vermelha grande, pouquinho a série branca, às vezes vai afetar tudo. Então não tem uma receita de bolo para você. Mas em geral é plaqueta, neutropenias, leucopenias de maneira geral. Aí você pode ter neutropenias até uma panleucopenia, animais de chegar para você com 500 de leucócito e 200 neutrófilos, 100 neutrófilos, tá? Coisa assim, baixíssima. E anemias arregenerativas, pessoal, muito comum, porque a FeLV vai lá na medula óssea, vai destruir os precursores da medula. Então, vai destruir as células progenitoras de células brancas e vermelhas e das plaquetas, e a partir daí é uma anemia arregenerativa, certo? Então, é muito comum. Lembrando que em gato, aqueles fatores como policromasia, macrocística, essas coisas não valem tanto para você avaliar uma anemia sendo regenerativa ou não. Você pode ter uma anemia regenerativa que não encontra esses marcadores. Então, para você falar que em gato você tem uma anemia regenerativa, é obrigatório você fazer uma reticulócito, tá bom? O reticulócito está abaixo. Tem uma pergunta aqui, professor, temos quanto tempo ainda? Tem 20. Certo, ok. O senhor falou que tem como salvar lá. Sempre eu salvo e deixo no Stories. O senhor falou que tem como fazer download. Não, quando você terminar a live, você vai colocar assim, vai acabar. Aí vai ter uma setinha para baixo, assim em cima, assim, ó. É só você apertar, faz download no seu celular. Show. A Érica Tem uma pergunta aí já. em situações em que o SNAP der negativo e o PCR deu positivo, qual posso considerar? Aí, o que acontece? Você vai considerar os dois. Um animal que tem um SNAP negativo e o PCR positivo, quer dizer que é um paciente que tem infecção regressiva. A infecção regressiva, lembra, ele está lá na medula, ele não replica. O SNAP detecta antígeno viral. Se o vírus não está replicando na medula, na medula óssea, não vai ter antígeno viral suficiente o seu SNAP dá positivo. Então ele é negativo. Não, seu teste vai dar negativo. Só que o vírus está lá. Se você faz uma técnica sensível, como o PCR, que procura o DNA viral, quando ele é muito sensível e ele detecta. Então, ele não replica, então não produz antígeno viral suficiente, que é o antígeno P27, e o seu SNAP dá positivo. Mas se você faz a técnica de PCR, que é super sensível, detecta o vírus lá na medula, mesmo se ele não estiver fazendo nada. E aí isso quer dizer que ele é regressivo. Ele está lá, não está fazendo nada, não está replicando, esse animal não é infectante e ele está lá de boa. Luiz, um regressivo pode ativar e virar um progressivo em casos, não é comum, mas casos de imunossupressões intensas, isso pode acontecer. Tá bom? Certo. Vamos para a pergunta aqui. Doutor Luiz, já ouviu falar que para testar um animal seria necessário deixar pelo menos 30 dias o gato em contato com o outro. Qual que é a minha opinião sobre isso? Isso está absurdamente correto. Por quê, pessoal? Desde o momento que o gato se contaminou, o vírus começa a replicar. E aí demora mais ou menos 30 dias para produzir carga viral suficiente para o teste dar positivo. Para a FIV é diferente, demora mais ou menos 60 dias para produzir anticorpos o suficiente para o teste dar positivo. Então, se você testa esse gato antes de 30 dias, você tem uma grande chance de ter um falso negativo, mas é porque aquele gato não produziu
aquele vírus ainda não produziu carga viral suficiente para o seu teste dar positivo. Então, se você resgatou um gato hoje de tarde, resgatei um gato. Por que, que o pessoal fala para esperar 30 dias? Porque eles estão considerando que hoje de manhã, esse gato que você resgatou pode ter entrado em contato com um gato suspeito e se contaminado. Então, se você resgatou hoje, testa daqui 30 dias, isolamento daqui 30 dias para você ter certeza. Se você testar hoje, pode ser que esse paciente dê negativo. Eu recomendo você fazer um isolamento de 60 dias, porque o mesmo teste funciona para FIV, certo? Então, se você espera 60 dias, você tem certeza que não vai ter um falso negativo nem para FIV e nem para FeLV. Então, a minha opinião é que vocês olhem por 60 dias. Mas pensando em FeLV, isso está correto, são 30 dias. Próxima pergunta. Esse animal que não é progressivo, ai meu Deus, que não é progressivo, é necessário acompanhamento a cada semestre? Os animais regressivos, pessoal, isso varia bastante entre autores. Tem autor que diz que esses animais que são regressivos, você pode esquecer ele, tá bom? E a grande maioria dos autores, eles concordam com isso, que você não tem que preocupar com ele, fica super tranquilo. Alguns autores defendem que é interessante você fazer um SNAP para ver se esse paciente não reativou. Eu sou assim, eu sou meio noiado, eu acho que se tem a chance, nem que seja pequena, desse paciente reativar e virar um progressivo, eu recomendo que os regressivos façam um SNAP anualmente. Porque se o SNAP continuar dando negativo, é porque ele continua regressivo. Se em algum momento ele voltar a replicar, o SNAP vai dar positivo. Entretanto, tem autores, pessoal, inclusive, se você pegar a literatura da Susan Little, que é a Bíblia, o gato, né? Ela até recomenda que se o seu SNAP deu negativo, só tem duas situações. Ou o seu paciente é negativo mesmo, ou ele é regressivo. Então, nem seria interessante você fazer um PCR se esse paciente não for doador de sangue, porque a chance dele ativar esse vírus é mínima, quer dizer, você vê que é a Susan Little falar isso, é porque é muito raro essa reativação. Ele não elimina o vírus, ele vai contaminar outro gato só com transfusão sanguínea. Então, você tem que saber se ele é regressivo ou não, só se ele for doador de sangue. Então, até alguns autores questionam se vale a pena você fazer um PCR para investigar se esse paciente é regressivo. Certo? Tem alguns autores que defendem só o seguinte: deu positivo, o segundo teste deu negativo, então você tem que fazer o PCR para ver se o primeiro deu um falso positivo ou se ele virou um regressivo. Mas se você fez um SNAP e ele já deu negativo, cara, esquece. Ou ele é negativo ou ele é regressor. E se ele não for doador, se não for doar sangue, esquece. Não, você nem precisa saber. Você vê o tanto que a reativação desse vírus é uma coisa rara. Eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de pecar pelo excesso, eu gosto de ir a fundo, saber se é regressivo ou não. Mas, assim, não tem opinião, não tem um certo aí. Você vai encontrar gente boa falando uma coisa e gente boa também de referência falando outra coisa. Legal. Qual que é a sua opinião sobre imunofluorescência direta, direta para o diagnóstico? Pessoal, isso aí você vai usar só se você tiver diagnóstico extremamente discordante. É difícil você achar laboratório que faz. Eu já procurei no Brasil, só tem um lugar, é caro pra caramba. E assim, honestamente, se você segue o passo a passo do diagnóstico que tem, você procurar o último guideline que tem agora, que saiu em janeiro de 2020, só colocar na internet. Guideline FIFPEL 2020. Aí você passa a passo. E você vai ver que não tem mistério, tá bom? Você vai realmente fazer só se tiver resultados assim, extremamente discordantes e que, honestamente, nunca passei por essa situação. Seguindo os passo a passo certinho, não tem como você errar o diagnóstico de FeLV. Agora, eu vou falar uma outra coisa, vou parar de responder pergunta agora, vou falar uma outra coisa que é sobre o tratamento, que é uma coisa que a gente tem pouco tempo e que a gente precisa falar. Só o tratamento para FeLV é sempre suporte, tá bom? Você não tem um antibiótico para fazer um antibiótico contra uma bactéria que não, calma, você não tem como antibiótico para a bactéria, você não tem um antiviral que você pode fazer para a FeLV. Então você tem que tratar ele de forma secundária. Ele desenvolve uma micoplasma secundária, você trata, ele desenvolve uma SARS secundária, você trata.
Se você começa a pegar uma anemia no começo, você descobre o que está causando a anemia, você começa a tentar tratar, trata infecções, se ele desenvolve um, se ele desenvolve um tumor, você tem que fazer, você faz quimioterapia, se for do proprietário, trata esse tumor, onde quer que ele seja, mediastino, renal e multicêntrico, o que quer que seja. Mas você não tem nada direto que mate isso. Então, se você pega animais com anemias intensas, tratar com transfusões de sangue, tentar estimular a medula com eritropoetina e ferro, tá bom? Tentar entrar com imunoestimulantes na situação de leucopenia. E agora, situações que são mais complicadas são as neoplasias mesmo, tá bom? A coisa mais boa do mundo é quando você pega um paciente que é positivo e que chega para você com micoplasma, que chega para você com uma sarna, ou com uma sarna de geral, ou com uma otite por malacésia, que é comum em pacientes com fel, mas quando é o terrível quando ele começa a desenvolver as neoplasias, tá bom, pessoal? Porque na minha experiência, em geral, não são todos, mas a maior parte dos tutores optam por não tratar. Isso é a minha experiência, a minha rotina, talvez alguma rotina de outras pessoas que atendem uma classe, tem uma classe com poder aquisitivo maior, isso não seja uma realidade. Mas aqui que a gente pega classes assim, da mais baixa até a mais alta, a maior parte dos proprietários, quando desenvolvem neoplasias, optam por não tratar. Porque, na verdade, nessa situação, não é só você tratar. Você tem que fazer uma biópsia, que é caro, internar, que é caro. Biópsia é caro, dependendo, não sei se é contra o CUT ou por procedimento aberto que você vai fazer. Aí tem a biópsia, aí tem paciente que está mal, que você tem que esperar internada aí uns dias até sair a biópsia. Aí depois tem quimioterapia e depois tem que passar sonda esofágica. Então fica muito caro um tratamento completo para neoplasias, tá bom? Então é mais complicado. Uma pergunta que eu já antes das pessoas, de alguém perguntar, que é o AZT, os antirretrovirais, são utilizados para gatos com felve e um interferon alfa. A primeira coisa, pessoal, o interferon alfa para gatos com retrovirose, já tem muito estudo que mostrou que eles são placebo. O interferon alfa recombinante urbano, tá bom? Para retroviroses tem efeito placebo. Luiz, você continua usando? Eu continuo usando. Por quê? Você acabou de falar, por que você continua usando? Porque se você pegar muitos veterinários de referência no país, continuam usando isso mesmo a gente tem nos estudos. Então, pensa, cara, se eles usam, então eu vou usar. Alguns usam, pessoal, não são todos, tá bom? Quando eu falo da referência, não são todos que usam. Só que eu sempre falo para o proprietário, ó, a situação é essa, os estudos mostram que não aumenta a sobrevida, mas tem muita gente boa que está usando. Você quer usar? Porque, querendo ou não, é um frasco de R$ 80. Você vender para uma pessoa, para depois ela ler um estudo e falar assim, nossa, você vendeu isso aqui, esse estudo fala que não funciona. Você vai ficar com a cara no chão. E é estudo recente, pessoal, então não vale a pena. Agora, o interferon gama felino, ele funciona, mas infelizmente a gente não tem no Brasil, tá bom? Sobre os antivirais, pessoal, infelizmente a gente não tem, tá, nenhum antirretroviral efetivo contra a felve. O único antirretroviral que tem um pequeno efeito é o AZT. Mas a gente tem dois problemas. Ele tem muito efeito colateral. Na verdade, vários antirretrovirais têm efeito colateral em gato. O AZT é o que tem menos efeito colateral e um que faz um pouquinho de efeito. Todos os outros são extremamente tóxicos ou não adianta nada para a felve. Só que mesmo esse pouquinho que ele é feito, que ele atua contra a felve, ele é indicado. Ele é contraindicado porque ele tem muito efeito colateral, inclusive desenvolver uma anemia regenerativa. Então você imagine, quando que vale a pena você usar o AZT? É quando o gato já está totalmente sintomático para a felve, já desenvolveu uma neoplasia, já está com uma panleucopenia, já está com uma anemia secundária à felve? Não. Nesse momento, não adianta você usar AZT para suprimir o vírus. Adianta você fazer isso quando ele está bem, para evitar que chegue nesse ponto. Só que se você faz isso, porque depois que ele já destruiu a medula, amigão, já destruiu, não adianta você fazer nada, não. Só que se você usar o AZT no momento que o gato está bom, você tem o risco de desenvolver uma anemia no cara, degenerativa. Então você causa o que você quer é não deixar ele chegar naquele ponto e a medicação pode causar isso. Então, o acompanhamento do hemograma tem que ser muito rigoroso e por isso ele é contraindicado. Tá?
tá bom? Para o tratamento. Além disso, nós veterinários somos proibidos de prescrever AZT, tá bom? É uma medicação utilizada bastante no tratamento contra o HIV humano. Então, nós veterinários, para evitar imunidade cruzada desses vírus, a gente não pode prescrever esse antirretroviral. E, pessoal, é sério, crime. Ah, mas o cara é médico, ele quer fazer, beleza. No momento que você pode usar, só que você tem que explicar para ele o risco, tá bom? Você pode, às vezes o cara tá bem, você tá naquele momento que ele tá tranquilo, aí você faz um AZT, o bicho desenvolve uma anemia. Será que vale a pena arriscar? Às vezes você adianta uma coisa que demoraria meses ou anos para acontecer, tá bom? Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Felve é um assunto grande demais. Grande demais. A Dara perguntou, timomodulina ajuda? Só é um dos estimuladores que pode funcionar, que funciona. Eu não gosto muito do timomodulina, porque, cara, o volume que você tem que dar é muito grande. Tá? Que é o Leucogen, é muito grande o volume que você tem que dar, mais ou menos uns 5 ml, se eu não me engano, tem muito tempo que eu não uso. Então, assim, só por isso que eu não gosto, mas para leucopenias leves, estimula, é bacana, vale a pena. Tá bom? Acho que é isso Mais aí. alguma pergunta? Pergunta aí, galera. Mais alguma pergunta que não, né? Deixa eu ver aqui. Mais uma pergunta, 90 pessoas, ninguém dá para responder mais umas 2 perguntas. Enquanto alguém faz alguma pergunta, só lembrar, né, que o seu curso aqui em Fortaleza, infelizmente, 1000 vezes, infelizmente, estávamos todos ansiosos, né? Mas vamos marcar aí para o dia 12 e 13 de setembro, estaremos juntos, se Deus quiser. Beleza. Bom, pessoal, quem tiver qualquer dúvida. Ah, o pessoal Aí, ó, perguntou, e o perguntou. pessoal? Filgrastine é a melhor medicação imunoestimuladora que a gente tem, tá bom? O melhor imunoestimulante é o filgrastine, certo? Quando animais que estão com uma leucopenia muito severa, você pode fazer o filgrastine. Promuncat você usa, pessoal, por que eu não uso Promuncat? Eu não estou falando mal do produto. Eu, Luiz, não tenho boas experiências com Promuncat. Todas as vezes que eu usei ele, não tive um bom resultado, mas isso é o que a gente chama de estudo de embasamento do tipo 4. Não tem nenhum estudo duplo cego, que eu peguei 100 animais, usei Promuncat, 100 animais eu não usei e vi qual que teve um resultado melhor, tá bom? É Tá, realmente um embasamento, o de estudo tipo 4 é aquele que é a opinião individual de cada pessoa que está falando, de cada veterinário, tá bom? tive um monte Pessoal, de perguntas. no finalzinho, né? A posologia, pessoal, não vou lembrar de cabeça, mas eu vou colocar no meu Instagram e vou mandar para o pessoal da Start aqui colocar também. Perguntou assim, na sua opinião, pacientes FeLV respondem bem à terapia? Pessoal, eles respondem sim, só que varia bastante do subtipo histológico do tumor, tá bom? Mas, em geral, por exemplo, pacientes que têm linfoma de Mediolino, quando faz ali a segunda sessão de quimioterapia, tipo, já para de acumular efusão. Tipo assim, é coisa muito boa. E eles respondem, gato responde a quimioterapia muito melhor do que cão. E isso, assim, quando o tutor opta por fazer a quimioterapia, é legal, porque a gente vê uma resposta bacana e eles recuperam muito bem. Eu acho que animal responde muito bem a quimioterapia, porque não tem o efeito placebo, né? Ele não sabe que está tomando quimioterapia, então não tem aquele negócio, vou ficar careca, vou sair na rua e o pessoal vai rir de mim. Uma última pergunta, mais umas 2 aqui. O Defensin, eu não conheço o Defensin. Qual que é o participativo dele? Conta pra mim, Malu. Utilizar o sangue direto da seringa da alteração no SNAP. Olha só, isso é interessante. Você pode usar o sangue direto, mas tem que ser assim, direto, direto mesmo. Tá bom? Você tem que coletar o sangue e, por exemplo, o da Aidex, por exemplo, você tem que pegar o sangue, já tá com as 4 gotinhas do reagente, pingar 3 gotas ali, balançar, já colocar no disquete. Ou então o da Aleri, você já pega ali, você já pega o sangue, só que você tem que pegar com a pipetinha, você tem que pipetar certinho. Pipeta e coloca o reagente. Se você acha que você consegue fazer isso rápido bastante, que não gere nenhuma, nem que seja uma microcoagulação, bacana, vai dar certo. Mas, cara, qualquer coisa, pega tubo de meio, ou então pega um tubo sem,
num tubo vermelho mesmo, sem anticoagulante, coloca lá, deixa estourar, ou então você usa. Só precisa de 3 gotinhas, ou 2, dependendo do que você está usando. Tá? Defensin é a base de plasma sanguíneo. Não conheço, pessoal, não conheço. As medicações mais utilizadas para estimulação de imunidade na medicina felina é o interferon, que para retrovirose a gente sabe que não tem um efeito bom. O leucogen é muito usado, tá bom? Para imunossupressões leves é bom também. O Promulcat, que dizem que tem resposta boa. Tá bom? Antigamente a gente tinha o Ifervac, que parou de ser produzido, que era muito utilizado também. E o Filgrastim é sensacional. Tá bom, pessoal? O Filgrastim é muito bom, só que você vai usar quando tiver uma imunossupressão mais grave. É difícil comprar Filgrastim? Cara, isso aí é uma pergunta que você fez para o cara errado. Porque aqui eu não sou o dono da clínica, né? Eu sou funcionário. Eu nem tenho vontade de ter uma clínica. Então eu não sei, mas se você me mandar uma mensagem, eu vejo isso para você. Eu acho que a gente só tem 1 minuto pelas minhas contas, já está entrando na contagem regressiva. Eu Sim. quero agradecer demais vocês por terem chamados. Tira um print aí, alguém, cara. Coração aí. É, Infelizmente, nosso curso em Fortaleza foi desmarcado ali em junho por causa dessa pandemia, mas a gente vai estar aí, se Deus quiser, até setembro acabou. Parece que no Ceará o negócio tá meio sério, né, com Covid. Aqui em Goiás, pelo menos, está mais tranquilo. Mas se Deus quiser, até lá passou essa loucura toda. Se cuidem. Quem Se for daí Deus quiser. vamos para lá, vamos fazer, vai ser 3 dias, não vai chamar maratona medicina felina à toa, não, porque vai ser assim, 3 dias de pauleira de aula e vocês vão sair até tontos. Mas vão sair. Eu já falei que não vai ter hora para acabar e ninguém acredita. Não, não vai acabar, não. Vocês podem levar a travesseiro lá. Tá bom, pessoal? Foi um prazer. Espero ser convidado para mais lives. Eu já fiz live ontem, fez live hoje. Se quiser, amanhã a gente faz também, tá bom? E a gente Bora. temos da próxima vez, tá bom? Vejo vocês. Para quem for aí de Fortaleza, um beijão e eu vejo vocês. Tchau, tchau. Professor, muito obrigado por tudo, viu? Cara, obrigado. Depois você me manda a live, tá? Tá, vou fazer agora, vou aprender agora. Tá.